Olá, pessoal! Que prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar um pouco sobre lettering, essa arte linda que eu sou apaixonada, que diferente da caligrafia e da tipografia, que são outras famílias, outras linhas de estudo dentro do mundo das letras, o lettering é a arte de desenhar palavras. Então, o lettering ele é versátil, ele é engraçado, ele é dinâmico, ele é uma arte que permite que a gente brinque com esses símbolos e esses recursos visuais que são as letras, para a gente causar uma sensação mais carinhosa, mais personalizada, única mesmo para a composição que a gente quer e assim poder passar uma mensagem muito especial de uma forma bonita, carinhosa para você mesmo ou para quem você gosta à sua volta, para você presentear as pessoas que você ama. Hoje aqui a gente vai construir juntos uma peça com lettering. Eu vou mostrar para vocês o meu passo a passo para construir uma composição. Vai ser um passo a passo bem simples, eu não vou entrar profundamente muito em técnicas de cursivas, de letras blocadas. Eu vou passar só um passo a passo mesmo, algumas dicas bem básicas que você vai ver que usando essas dicas, tendo carinho e tendo paciência, cuidado, você com seus recursos, com os materiais que você tem em casa e com a sua própria letra que você já está acostumada a usar sempre, só através dessas dicas você já vai conseguir criar peças mais organizadas, mais bonitas, com um ar mais artístico para poder encher a sua vida de letras de amor e de carinho. Vamos lá pro papel, vou mostrar tudo isso para vocês e acompanhem comigo, façam um desenho de vocês aí, vocês podem fazer o mesmo que eu tô fazendo para treinar, ou vocês podem também fazer o de vocês do zero, seguindo apenas o passo a passo do que eu vou fazer, que é algo que eu acho mais interessante. Mas se vocês quiserem fazer as duas coisas também, tá liberado. Quanto mais vocês treinarem, mais craques vocês vão ficar e mais prontos para ingressar de vez no mundo do lettering. Vamos lá pro papel. Pessoal, vindo aqui para o nosso papel, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é escolher uma frase que a gente vai usar no nosso lettering. Eu vou escolher essa aqui. Bom, aqui eu tenho uma frase com 4 palavras. Lembrando que quanto maior for a nossa frase, mais complexo vai ser o nosso desenho. Acho que para vocês que estão iniciando, uma frase entre 5 e 8 palavras é o ideal. Muito mais que isso, a gente vai acabar complicando. E lembrando que aqui a gente se tratando do lettering, palavra também, tudo é palavra. Então, se eu tenho o tempo, por exemplo, isso aqui é uma palavra e isso aqui é outra palavra. Só para vocês entenderem, tá? O que eu faço, né, depois de escrever essa minha palavra? Eu seleciono as palavras-chave da minha composição. O que são as palavras-chave? São as palavras que têm um maior destaque, que complementam mais o sentido da nossa frase. E geralmente são palavras que a gente dá mais destaque, são palavras que a gente desenha elas um pouco maior. Então é interessante a gente selecionar quais são essas palavras-chave, porque na hora da gente criar nossa composição isso vai influenciar para que a gente escolha bem a ordem, a hierarquia das nossas palavras. Eu acho que aqui nessa minha frase as palavras-chave são sonhos e tempo. Você poderia botar pouco também. Eu gosto de colocar só 2, pra mim tá legal. Você pode colocar uma palavra-chave, 2, 3, vai depender muito da frase que você tiver. Geralmente entre 1 e 4 palavras-chave no máximo é o que a gente vê assim nas composições com essa quantidade de palavras. E aí depois que eu faço isso, eu venho pra cá e eu desenho as miniaturas, né? Bom, então depois que eu escrevo a minha frase, eu seleciono as palavras-chave, eu vou para as minhas miniaturas, né? O que é isso? Primeiro eu tenho que determinar qual vai ser a orientação da minha folha, se você vai fazer a folha em pé ou deitada. Eu faço muito mais trabalho em folha em pé, esse desenho eu também quero fazer em folha em pé, mas isso varia, às vezes você quer fazer quadrado esse seu desenho e tudo bem.
Então, nesse momento, eu pego e eu desenho sem me preocupar muito com proporção nesse primeiro momento. Eu desenho essas miniaturas que vão ser aqui dentro que eu vou fazer as ideias iniciais, né? Porque o que acontece? Eu sei que vocês aí têm alguma ideia do que vocês já querem fazer na frase de vocês, eu também já tenho aqui na minha, mas acontece que muitas vezes o que a gente está pensando na nossa cabeça, a gente vai para o papel e não dá certo. E eu sempre falo isso para os meus alunos, tanto presencial quanto online. Eu sou meio preguiçosa, então eu gosto de fazer o que dá menos trabalho. E eu entendi que apesar de parecer que fazer isso aqui dá trabalho, na hora da gente estar fazendo o nosso trabalho final, isso economiza tempo. Porque na hora que a gente está fazendo um desenho grande, a gente já sabe muito melhor onde vai estar cada coisa. Isso faz a gente ganhar tempo na hora de finalizar o nosso desenho, que é a hora mais demorada. Então, o que eu faço nisso aqui, né? Uma coisa muito importante dentro do lettering são as caixas das palavras. Todas as palavras, vocês vão ver ao longo dessa aula, todas as palavras que a gente constrói dentro do lettering, a gente coloca essas palavras dentro de caixas. E o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de entender o tamanho, tipo, botar cada uma da minha palavra dentro de uma caixa para entender o tamanho que elas têm. E aqui na hora dessa miniatura, eu vou fazer uma composição primeiro, né, usando essas caixas para eu entender se vai dar certo essa orientação que eu fiz, para eu entender se a ideia que eu tô pensando vai dar certo. E uma dica muito importante é a gente tentar sempre na hora da composição equilibrar as informações entre o lado esquerdo e o lado direito da nossa folha. Porque a gente muitas vezes tem tendência, eu quero fazer um lettering assim assado, descendo e uma outra frase aqui. Pode ficar legal, mas geralmente ele fica mais equilibrado quando há essa harmonia, né, entre as informações de um lado e de outro da folha. Então tá, quando eu venho para essa minha miniatura, que eu já rabisquei, mas não era isso que eu ia falar, eu gosto de começar por essas minhas palavras de destaque, né? No meu caso aqui é tempo e sonhos. Vou começar pela palavra tempo, que eu quero fazer ela assim, bem curvada. E aqui a palavra sonhos, ela vai ter um destaque maior aqui no meio também, né, da minha composição. Aqui eu vou fazer uma caixinha menor, onde vai ser duas palavras, vamos e viver. Aqui também uma caixa pequena para os nossos, aqui sonhos. Aí aqui eu vou fazer o pouco aqui dentro. E aqui uma caixa que vai servir para o temos e para o tão. Então vai ser temos, tão, pouco tempo. Gostei muito dessa composição. Então seria algo como eu tenho tempo aqui dentro. Aqui eu tenho sonhos. Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. Só pra gente ter uma noção, pra hora que a gente for pro nosso rascunho ficar mais equilibrado. Vou fazer outro teste aqui. Na verdade, vou fazer aqui embaixo, que aqui ficou meio pequeno. Vamos lá. Pensei em, de repente, fazer o vamos, o viver um pouco maior que o vamos, porque tem uma força maior, né? A palavra viver. E a palavra nossos aqui pequenininho. De repente, o tempo aqui dentro fazendo essa curva. Desculpa, sonhos aqui dentro. Vou fazer o tempo reto, assim. E aqui temos tão pouco. Gostei dessa composição aqui. Essa composição, ela me dá esses espaços vazios aqui do lado que eu posso usar para fazer algum desenho, né? Essa minha frase fala de sonho, fala de tempo. Então, eu posso, de repente, fazer um despertador aqui, um relógio. Aqui eu posso fazer uma nuvem, no sentido de sonhos, né? Gostei muito dessa ideia. Vou rabiscar mais uma outra para ver o que eu saio de legal. Porque eu também tinha gostado dessa ideia aqui, desse assim e desse assim. Posso, de repente, diminuir tudo, né?
Vou manter essa parte de cima igual essa primeira. E aqui temos tão pouco tempo. E aqui sobrou esse espaço para eu fazer esses elementos, né? De repente, vou fazer aqui um relógio, um despertadorzinho, né? Vou fazer aqui uma nuvem. Nossa, tô cheia das nuvens essa semana, tô desenhando várias nuvens. O legal da gente ir fazendo as miniaturas é porque a gente não perde a ideia que a gente teve antes. Então, você vê, eu peguei eu vou fazer essa composição aqui, gostei, mas eu peguei o começo dessa e o final dessa. Então, eu juntei a ideia da miniatura também, é que ela seja um estímulo à sua criatividade para você botar ideias para fora e acabar saindo um pouco também da sua caixinha, da sua zona de conforto. Então, aqui vou escolher essa versão final, que vai ser: vamos viver nossos... Acho que aqui eu vou fazer uns sonhos em letra cursiva, acho que combina melhor. Temos tão pouco tempo. Tô fazendo aqui só para vocês terem uma noção de como vai ficar. E uma coisa interessante aqui também, a gente deu eu fiz aqui uma variação, uma alternada entre letras bastão e letra cursiva, né? A letra bastão, ela é a letra de forma, a letra mais reta, que a gente aprende primeiro até, a letra maiúscula. E ela geralmente é mais simples para quem tá iniciando, ela é menos difícil para você ter um traço mais reto, mais simples. E a letra cursiva, ela é a famosa letra de mão, a gente já tá acostumado a fazer ela da escola, mas lembra que eu falei para vocês no começo, né? Lettering não é escrever, lettering é desenhar palavras. Então, mesmo a letra cursiva, que pode parecer igual ao que você já tá acostumado a fazer no seu caderno, é interessante aqui a gente ter um cuidado, um carinho especial para construir, porque não é a mesma coisa que você escrever no caderno, e eu vou mostrar isso já já para vocês. Bom, agora eu vou aqui pro meu desenho final, pra minha folha final. Aqui eu peguei uma folha com uma gramatura um pouco maior, aqui era uma sulfite simples. Aqui eu peguei uma folha Canson, se eu não me engano ela tem 120 gramas. E aí que quando a gente já tá na nossa folha final, tem algumas coisas que são bem importantes pra gente construir esse nosso elemento aqui final. E a primeira coisa é marcar os meios da folha. O lettering, ele é uma arte que ele requer um certo planejamento, né? Porque tenho certeza que já aconteceu isso aqui com vocês. Olha, vou mostrar pra vocês. Vocês têm um trabalho de escola e aí vocês vão fazer um título. Vocês começam lá, trabalho de se... Aí aqui não coube, você fez assim. Tem até um meme disso na internet. É interessante, né? Porque o lettering é diferente de você fosse fazer uma árvore, por exemplo. Vou fazer uma árvore aqui... E aí a árvore, ela não coube aqui na minha folha toda. Mas não tem problema, porque você sabe que é uma árvore só por isso aqui. A palavra não. Todas as letras delas são símbolos que são essenciais para a compreensão da mensagem que você está passando. Então é muito importante que você trace os eixos, os meios da sua folha. Aqui, como eu falei anteriormente, que você pense no equilíbrio do lado esquerdo e do lado direito da sua composição, para que você não perca a legibilidade na hora que você está construindo o seu desenho. Então aqui eu vou marcar os meios da minha folha. Essa aqui é uma folha tamanho A4, então ela tem 21 centímetros por 29,7. Então tem gente que marca os meios dobrando a folha, eu não gosto de fazer isso, porque dobra a folha, não tem como não ficar marcada. Então eu vou marcando aqui na régua, dou um tracinho aqui na metade, que é 1,5 dessa parte, desculpa, que é 10,5 nessa parte menor. E aqui na parte maior vai ser, como ela tem quase 30, a metade dela é mais ou menos 15 centímetros.
Então agora que eu já fiz esses tracinhos, eu venho e ligo com a régua. Eu tô usando um lápis bem forte, um lápis 6B, para vocês conseguirem ver tranquilo pela câmera. Mas vocês aí na casa de vocês façam com um lápis bem fraquinho essas marcações, porque aqui já é a nossa folha final e depois a gente vai apagar essas linhas. Elas vão ser só guia pra gente fazer o nosso desenho. Então vocês se lembrem de fazer bem fraquinho aí na casa de vocês. Depois de marcar os eixos, eu vou vir marcando as bordas das folhas. Se você perceber aqui no meu rascunho, eu sempre deixo um espacinho aqui entre o final da minha palavra e a borda da minha folha. Isso é essencial. Se você vê no Word, um documento digitado, sempre tem uma borda, ou no rótulo de uma embalagem, sempre tem um espaço entre o final da palavra e a borda da nossa folha para não atrapalhar a legibilidade. Então eu gosto sempre de marcar as bordas na folha que eu tô fazendo, para eu me lembrar, não correr o risco de esquecer disso no final. Não tem um tamanho certo de borda, tá? Eu gosto de deixar 2 centímetros, você pode deixar mais, você pode deixar menos, vai a seu critério. E eu marco da mesma forma como eu marquei o meio, né? Eu vou fazendo um tracinho em cada parte da minha folha e depois eu vou ligar com a régua. Bom, agora com as nossas bordas e os nossos meios marcados, esse aqui fica a nossa folha, né? A nossa área de atuação, digamos assim, entre aspas. E aí tá na hora da gente passar, né, a nossa miniatura daqui pra lá. Lembra que eu falei pra vocês aqui da caixa das palavras e como isso é importante para manter as palavras do mesmo tamanho? Eu mostrei aqui pra vocês o exemplo do trabalho de ciências, mas uma outra coisa que sempre acontece com 100% dos meus alunos, quando a gente está escrevendo rápido, normal, meu nome aqui, normal. Mas olha como esse A tá maior do que esse A aqui. Nossa, eu nunca conheci nenhum aluno meu que não fazia isso naturalmente, até queria entender a ciência cerebral por trás disso. Todo mundo vai diminuindo a letra ao longo do que ela vai escrevendo. Então é muito importante que a gente tenha essa caixa para as palavras, para que a gente respeite o tamanho das letras e não fique desarmônico, né? Não fique estranho pra gente desenhar elas aqui dentro, né? E as caixas, elas também são bem bacanas pra gente transportar a nossa miniatura pra nossa folha final. Antes disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre letras cursivas, né? Eu falei um pouco pra vocês que as letras, que existem basicamente 2 grandes grupos de letras, que são as letras cursivas e as letras blocadas. A gente não vai entrar muito a fundo aqui nessa aula. Eu tenho um conteúdo online aprofundado de cada uma dessas áreas, porque eu acho que é essencial quando você está entrando no caminho do lettering que você tenha um conhecimento mais profundo tanto de letras cursivas como de letras blocadas, e é bem diferente a dinâmica, o funcionamento de cada uma delas. Então por isso eu criei um curso individualizado para a gente explorar cada uma dessas áreas dentro do lettering. Mas é importante a gente dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. Como eu falei para vocês, as letras blocadas, elas são as letras de forma, né? Existem muitas variações, você pode fazer serifas, é importante a gente estudar o espaço entre elas, que não é a mesmo, assim como o tamanho das letras não é sempre o mesmo. Mas aqui para nossa aula é só importante a gente entender que a gente precisa fazer essas caixas para as letras blocadas, para que a gente respeite o tamanho delas e fique do mesmo tamanho na hora de a gente estar fazendo nossa composição. Aqui eu fiz uma palavra só com letras maiúsculas, mas é importante a gente lembrar que em se tratando de letras cursivas e de letras blocadas mesmo mais minúsculas, existe algumas letras, como a letra T, como a letra L, como a letra B, como a letra D. Essas letras, elas têm ascendentes, assim como existe a letra G, existe a letra J, existe a letra P, existe a letra Q.
que são letras que têm descendentes, que são essas letras que descem e essas letras que sobem. Nem todas as letras são assim. A letra A, ela está apenas na altura de X, que é considerado essa parte principal da letra. Assim como a letra N, por exemplo, ela não tem ascendente nem descendente, ela está na altura de X. Essa situação das ascendentes e das descendentes também acontece muito com as letras cursivas. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui a palavra sonhos, que é a palavra que eu fiz em letra cursiva ali na minha miniatura. E a palavra sonhos, ela tem uma letra que tem ascendente. Então, todas as outras letras, o S, o O, aqui o N, elas vão respeitar esse tamanho da altura de X. Mas quando a gente vai pro H, ele sobe. Ou pode ser uma palavra, inclusive, que tenha ascendente e descendente na mesma palavra. E aqui, como vocês podem ver, existem também as palavras que têm ascendentes e descendentes. Por que eu falei tudo isso? Porque aqui a gente vai começar a transpor, né, as caixas que a gente fez aqui na nossa miniatura para o nosso desenho final. E aqui vocês vão ver que eu fiz quase todas as palavras em letra bastão grande, bem simples, mas essa aqui eu fiz em letra cursiva, ela tem um ascendente. E agora falando com vocês, me deu vontade de fazer o tempo aqui também. Vou mudar aqui no meu rascunho. Vou fazer o tempo em letra cursiva e a palavra tempo é uma palavra que tem ascendente e descendente. Então, na hora de eu colocar as caixas dessas palavras aqui, eu tenho que me lembrar disso. Mas vamos lá, vamos começar a transpor nossas caixas. Eu vou fazer eixos também aqui na minha miniatura. Você pode medir, mas eu faço geralmente no olho mesmo. Dá para ter uma noção pro que a gente quer. E eu geralmente começo pelas caixas maiores. Então, eu vou começar pela caixa dos sonhos, depois vou fazer a caixa do tempo. A caixa dos sonhos aqui, ela tá um pouquinho acima da linha do meio, só que aqui eu não tinha marcado, né, o meu ascendente. Essa minha caixa dos sonhos, ela vai ter meio que 2 andares. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho acima da linha do meio, vou traçar. Vou fazer ela toda, ó, tá vindo mais ou menos um pouquinho, quase na metade dessa parte de cima. A metade dessa parte de cima tá mais ou menos aqui, então eu vou fazer minha caixa dos sonhos vindo até aqui. Lembrando que ela tem 2 andares, então eu vou dividir aqui no meio. Essa divisão das descendentes e das ascendentes não precisa necessariamente ser do mesmo tamanho. Eu gosto de fazer do mesmo tamanho, é o meu estilo, mas o importante é você se lembrar de respeitar esses espaços aí na sua composição. Bom, vou traçar aqui. Eu gosto muito de usar esquadro para ficar bem retinho essa minha caixa. Lembrando que eu vou fazer aqui bem escuro para vocês visualizarem, mas aí na casa de vocês não se esqueça de fazer o mais clarinho possível, porque depois dessas linhas aqui, principalmente essas linhas das caixas, a gente vai apagar. Então, aqui ficou a caixa dos meus sonhos. Agora eu vou fazer a caixa do meu tempo, considerando que aqui, ó, eu tenho também uma margem, né, como eu deixei aqui na minha folha maior, aqui na miniatura eu também deixei uma margenzinha. Então, a minha caixa do tempo vai estar encostada nessa minha linha aqui embaixo. E ela tá quase na metade dessa parte de baixo. Então, essa é a minha parte de baixo. A metade dela tá mais ou menos aqui. A minha caixa do tempo vai vir mais ou menos aqui. Vou traçar. E aí, lembrando a palavra tempo, como eu expliquei para vocês, ela tem um ascendente no T e ela tem um descendente no P. Então, essa minha caixa aqui do tempo, ela vai ter que ser dividida em 3 partes, que vai ser ascendente, altura de X e descendente. Você pode medir na régua, você pode fazer mais ou menos no olho.
Eu vou fazer mais ou menos no olho aqui, porque não precisa ser tão milimétrico. Legal. Então agora eu vou para minhas caixas menores. Eu vou vir aqui para minha caixa do Vamos Viver, que é uma caixa curva. Ela vem até aqui em cima. Depois ela ocupa mais ou menos esse espaço aqui. E aí ela vem até a altura do Nossos. Então eu vou marcar a altura da minha caixa do Nossos, porque ela também vai me servir como guia para a curva dessa caixa aqui do Vamos Viver. Ela tá mais ou menos do mesmo tamanho, então eu vou marcar aqui. Legal. Vou marcar então a caixa aqui do Nossos. Ela vai ser um pouquinho menor, né? Mais estreita, eu digo. E aí essa linha de baixo aqui do meu Nossos, ela vai me servir de referência para a curvatura dessa caixa aqui do Vamos Viver. Então, vou separar um espaço, imaginar aqui. Pra gente traçar, a gente vai, marca um ponto aqui, marca um ponto aqui, depois vê essa distância, marca outro ponto aqui. A gente tem essa reta que tá nos servindo como guia. Eu sempre faço isso na hora de construir círculos, e aí você vai fazendo. Olha, é muito difícil a gente fazer de primeira, viu? É difícil. Uma coisinha ou outra a gente acaba tendo que apagar. Legal. Essa altura aqui. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer caixas curvas é que ela tem que ter a mesma largura em todo o comprimento. Você pode até medir com a régua. Aqui eu não vou precisar medir com a régua, porque eu fiz essa caixa do Nossos do mesmo tamanho da caixa do Vamos Viver. Então, essa minha linha aqui, ela já serve como meu referencial de baixo dessa minha linha. Eu vou só marcar aqui, ó, essa caixinha, para ela ficar na mesma altura. Vou marcar do lado de cá também. Legal. Vamos agora pra cá. Ó, vocês podem ver aí que ela ficou meio torta. Tá vendo, ó? Esse lado de cá ficou mais pro alto um pouquinho. Vou dar uma apagada. Vou ser desse lado de cá. Eu acho que esse aqui que tem que descer. Legal. Fiz essa minha caixa aqui, que é a caixa do Vamos Viver. Essa aqui é a minha caixa do Nossos. Vou diminuir um pouquinho essa caixa do Nossos. Acho que ela vai ser mais ou menos aqui. E aqui lembra do equilíbrio, né? Do lado esquerdo pro lado direito. Então, ela tem que ter o mesmo tamanho, né? Dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Você pode medir, ou você pode fazer no olho, mais ou menos. Se for boa de olho, manda brasa. Vou marcar aqui mais ou menos. Então, essa aqui é a minha caixa do Nossos. Bom, já tenho a caixa do Vamos Viver, Nossos, Sonhos aqui, essa caixa com 2 andares, ascendentes somente, né? Temos a caixa do Tempo, essa caixa aqui com 3 andares, ascendentes e descendentes. Tá faltando, então, só essas caixinhas aqui do Temos Tão Pouco. Vão ser 3 caixinhas aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou usar essa demarcação aqui para separar e essa aqui para separar da caixa dos Sonhos. Então, eu vou ter esse espaço aqui para colocar 3 caixinhas dentro dele. Vou fazer mais ou menos, ou então você pode medir. Vou medir na régua, pra gente ver essa possibilidade também. Aqui, ó, eu tenho praticamente 6 centímetros. 6 centímetros dividido por 3 dá 2 centímetros. Porém, eu tenho que me lembrar que eu preciso deixar um espacinho entre uma caixa e outra. Então, eu vou botar aqui 1,5. 1,5, espacinho de 2, mais 1,5, espacinho de 2, mais 1,5. E ficou muito espaçado ainda para minha caixa de baixo. Então, vou botar 1,8, mais ou menos. Bom, decidi que vai ser esse espaço aqui, 2 centímetros para cada uma dessas caixas. Vai ficar um pouquinho mais perto do tempo, mas não tem problema,
porque o tempo é uma palavra cursiva, então ela não é tão preenchida como a letra blocada, né? Então, legal. Aqui também. Aí as minhas palavras são temos tão pouco. Eu não vou fechar a borda da minha frase, vocês, dessas minhas 3 caixas aqui, vocês vão ver já já por quê. Bom, agora a gente vai passar, né, as palavras da minha miniatura pra cá. E aí eu tenho algumas dicas bem legais para passar para vocês. É uma coisa que acontece muito, né? Voltando àquele exemplo lá do trabalho de ciências, a gente começa um pouco a frase e aí quando a gente vê tá muito para a esquerda, não coube. Então uma dica bacana, vou mostrar para vocês aqui no nossos, aqui eu vou escrever a palavra nossos. Primeira coisa, geralmente eu escrevo bem de levinho assim a minha letra, a minha palavra, perdão, para eu ver o tamanho que ela vai ter. Aqui, ó, ficou meio sobrando espaço, então ela tem que ser um pouquinho maior. Então vai ser mais ou menos assim. Daí uma outra dica bacana pra gente não errar nisso é a gente contar a quantidade de letras. Então a palavra nossos tem 5 letras, 6 letras, perdão. 6 letras da palavra nossos, né? Vou escrever ela aqui, nossos. Então, se ela tem 6 letras, seriam mais ou menos 3 pro lado esquerdo e 3 pro lado direito. E aí eu posso fazer, eu geralmente começo pela segunda parte da palavra. Faço S aqui, nesse caso. Já vi que ele vai ser mais fininho. E aí ele vai me guiar, a segunda parte da palavra vai me guiar onde começar a minha palavra. Então aqui, ó, você vê que passou um pouquinho essa barriguinha do S. Então se eu quiser começar o N aqui um pouquinho pra fora, não tem problema. Ou então uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é ir voltando. Então aqui em vez de eu fazer o N, eu faço S primeiro. É bem diferente da lógica, tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Eu também tenho dificuldade, mas é legal porque aí é a prova de erros, assim, nessa questão da posição da palavra, que é algo que geralmente as pessoas erram. Eu vejo os meus alunos sempre com dificuldade nisso, né? Como eu falei pra vocês, as letras não são todas do mesmo tamanho. O espaço entre as letras não é do mesmo tamanho. A gente tem que estudar espacejamento quando a gente está indo para um nível mais elevado, mais profissional de lettering. É por isso que eu lancei um curso inteiro sobre letras bastão, letras blocadas, né? Pra gente entender como isso funciona. Mas aqui nessa aula introdutória, essa dica é bem bacana pra gente não se perder nesse primeiro momento. Então aqui fiz meus nossos pra dar a dica pra vocês. Vou agora fazer aqui em cima, vamos viver. Vamos viver são 2 palavras que, considerando o espaço aqui entre elas, vamos tem 5, viver também tem 5, com espaço no meio, 11 caracteres nessa minha frase. Porém, aqui a gente já entra, né, um lado para vocês perceberem, né? A letra I, que tem aqui no viver, ela é bem menor do que todas as outras letras. A letra M, por exemplo, que é uma das maiores letras do alfabeto, é bem maior. Então, você vê que na palavra vamos, a gente tem uma letra M, que é bem grande. Na palavra viver, a gente tem uma palavra I, que é bem pequena. Então, aqui no vamos viver, essa regra de contar para um lado e para o outro não vai funcionar tão bem. É uma dica legal, a gente sabe que a metade, o espaço vai estar mais ou menos aqui no meio, mas é bom a gente ficar atento para esses detalhes. Então, eu vou ser malandra aqui e, teoricamente, nessa nossa lógica do nossos, o espaço entre uma palavra e outra estaria bem aqui no meio. Mas como eu sei que a palavra vamos é grande, eu vou deixar um pouquinho. Ah, e aquela dica, né, de dar uma rabiscada bem simplesona na palavra pra gente ver aonde que ela vai ocupar mais ou menos. Ó, deu bem certo aqui, rabisquei meio solto. Deu certo, agora eu vou passar limpo mais organizadinho. Então, legal. Vamos viver nossos sonhos. Aqui a gente vai para a palavra sonhos. Novamente, é bem comum eu usar aquela regra
de um tanto de letra para um lado ou para o outro, ou então aquela regra de escrever bem levinho a minha palavra, para ver se ela vai caber. Ó, acho que pode chegar um pouquinho para a esquerda, tá vendo? Que aqui eu fiz um traço grande, aqui ficou bem coladinho. Então, vou chegar a minha palavra um pouco para a esquerda, ou crescer ela um pouco também, posso crescer ela um pouco. Legal, agora funcionou bem legal a minha palavra sonhos. Aqui, como eu tinha falado para vocês, né? O H é uma letra que tem ascendente. Então, a gente tem que respeitar esse espaço aqui na hora de fazer. Agora, a gente vai para temos tão pouco, que são aqui, temos tão pouco. E aqui eu falei pra vocês que eu não ia colocar a borda dessas caixas justamente por aquela dica que eu dei aqui pra vocês do nossos. Eu fiquei com preguiça, ia ser um monte de palavrinha pequena, então eu achei melhor deixar pra fazer isso no final. Como? Temos é uma palavra que tem 5 letras. Falei pra vocês a característica do M ser uma letra grande, mas aqui no temos, o M é a letra do meio. Então fica bem mais fácil pra eu desenhar ele, né? Então, vou desenhar ele aqui. E aqui acabou que eu tô fazendo ele bem maior, ó. Bem mais larguinho do que o nossos, por exemplo. Mas aqui, revendo o meu rascunho, eu vi que eu tinha separado essas laterais pra fazer desenhos, né? Então, vou refazer o que eu tinha falado, de não colocar bordas. Vou colocar assim, porque senão eu não vou ter esse espaço. Então, eu vou marcar o espaço que eu quero deixar aqui para poder desenhar. Quero fazer um relógio aqui mais ou menos e quero fazer uma nuvenzinha do lado de cá. Então, quero deixar esse espaço mais ou menos. Então, obrigatoriamente, eu vou ter no máximo esse espaço aqui para eu fazer essas minhas 3 palavras. Um pouquinho mais. Temos e pouco, são palavras maiores aqui. Legal. Então, vamos lá pro temos, né? Eu vou fazer, então, agora bem fraquinho. Vai acabar sendo uma palavra bem estreitinha. Então, temos. O tão. Eu vou fazer bem estreitinho, bem levinho assim, só pra ver se vai dar certo. E o pouco também, bem pequenininho, tipo o temos, também com 5 letras. Poxa, deu bem legal o tamanho aqui. Vou fortalecer, vou reforçar aqui com lápis, porque deu certo. Ele bem estreitinho. E aqui, finalmente, a nossa palavra tempo. Vou fazer ela bem levinho, pra gente ter uma noção. Lembrando que aqui é a caixa das ascendentes, aqui é a caixa das descendentes. Vou até marcar aqui. E aqui é a minha altura de X. Então, o tempo, ele vai vir aqui. Meu P vai lá embaixo, porque ele tem uma descendente. Legal, deu certinho o tamanho que eu deixei. Vou reforçar aqui. Aqui, finalmente, ficou o espaço para eu fazer esses meus 2 desenhos aqui na lateral. Aqui eu tinha falado de fazer um reloginho e aqui de fazer uma nuvem. Bom, agora tá na hora de eu fazer aqui aqueles meus desenhos, né? Todas as minhas palavras já estão escritas dentro da caixinha delas. E aqui eu tô vendo aqui, né, nessa composição, que aqui, ó, também sobrou um espacinho, que é essa caixa aqui do meu ascendente dos sonhos, sobrou um espaço aqui. Então, eu tô pensando em dar uma mudada agora. Acho que eu vou fazer um relógio de cada lado aqui, nesses 2 círculos que ficaram. E aqui eu vou desenhar a nuvem, porque aqui tá falando de tempo. Então, aqui esses 2 espaços estão correlacionados com a palavra tempo. E aqui as nuvens teriam a ver com sonhos. Então, acho que fica bacana aqui perto dessa palavra. Vou fazer uma nuvenzinha, então. Se vocês têm dificuldade, às vezes as pessoas
ouço muito meus alunos falando que tem dificuldade de desenhar. Uma dica legal que eu dou, sempre dando para os meus alunos, é procurar doodles. Doodles são desenhos simples, assim, que são só a forma dos objetos, e é uma forma bem bacana de você aprender e soltar a mão e começar a desenhar. E também, se você quiser fazer algum desenho específico, tipo, como desenhar uma nuvem, você coloca no Google ou no Pinterest, que é, muito legal, e aí você vai ver ideias. Inclusive, eu vou botar aqui no Pinterest para ter uma ideia de um relógio para eu fazer. Vou dar uma limpada aqui dessas minhas marcações, dessas minhas linhas, para eu visualizar melhor o espaço que eu tenho aqui para desenhar. Fazer isso dos dois lados. Pronto, tá finalizado aqui o meu desenho. Tá na hora de eu passar a caneta. Finalizar mesmo, né? O que eu tenho pra pintar aqui. Uma dica que eu sempre dou pros meus alunos é dar uma limpada aqui antes de passar a caneta, porque às vezes se você usar uma caneta não com uma cor não muito escura, né? Você acaba marcando o fundo do lápis. Aqui eu vou dar uma limpada geral, não vai ficar 100% limpo, porque eu fiz com lápis bem forte, né? Pra vocês poderem ver do vídeo. Mas se vocês fizeram com lápis fraquinho aí, na casa de vocês, vai dar certo na hora de tirar esse excesso. E aí, uma coisa que pode acontecer muito é quando a gente tá apagando, a gente acaba amassando a nossa folha. Quando a gente tá com uma folha com uma gramatura um pouco maior, como essa aqui que eu tô, isso não acontece tanto. Mas mesmo assim, a dica que eu dou é sempre você segurar com uma das mãos, segurar bem firme o papel, como eu tô fazendo aqui. Apagar desenho é uma ação conjunta de duas mãos. Então segura bem firme o seu papel para poder ele não amassar. Aqui na hora de pintar não tem muito jeito, eu acabo sendo muito monocromática. Então separei algumas canetas aqui pra gente usar na hora de pintar. Você pode usar as que você tem em casa, não tem problema. Eu selecionei essas aqui que eu já tenho, vou mostrar pra vocês. A primeira dica que eu dou, né, vocês selecionarem uma paletinha de cor, porque senão às vezes a gente quer se empolgar, usa um monte de cor e na combinação não fica tão legal. Eu separei essas três cores aqui, um azul mais escuro, um azul bem clarinho, para fazer os elementos de nuvem e tudo mais, e esse laranjinha para fazer algum detalhe aqui no relógio. E separei também essas duas pretas aqui. Tá na hora de a gente falar uma coisa muito importante quando a gente fala de lettering, né? Que são as brush pen. As brush pen são as canetas ponta pincel, eu separei 3 aqui. Que são essa caneta que tem essa ponta imitando um pincel, né? Essa ponta bem fininha. E a maior característica dessa ponta pincel é que com ela a gente consegue fazer um efeito, tanto um efeito fino como um efeito grosso. Se vocês forem reparar várias peças de lettering, né? Vocês vão ver que existem palavras, vou mostrar uma pra vocês, como essa aqui, né? Que ela tem essa parte aqui do traço é mais fino e essa parte aqui do traço é mais grosso. Essa regra sobe fino e desce grosso, né? Vou escrever aqui para vocês visualizarem. Então, quando eu tô subindo, o meu traço tá fino. Daí, quando eu desço, ele tá mais grosso. Vou trocar aqui e pegar outra cor para vocês verem um pouco a diferença. Vocês podem reparar que eu tô escrevendo com a caneta bem deitada, tá vendo? A brush pen ela é um instrumento bem diferenciado, que ela requer um pouco de prática para você aprender a usar. Vocês vão observar que ela tem essa ponta meio cônica aqui, né? Meio pontuda. E o que acontece? Quando a gente vai fazer o traço fino, a gente usa bem
cabecinha dessa ponta, bem o comecinho dela. E na hora de fazer o traço grosso, a gente usa esse comprimento aqui do corpo dela. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado de deixar a caneta bem deitada. A gente tem o costume de escrever normalmente, a maioria das pessoas, assim com a caneta bem em pé. Só que quando a gente usa a caneta assim, a gente não consegue reproduzir o efeito de fino e grosso com a brush pen. Então a gente tem que segurá-la bem deitada para poder usar tanto a pontinha para fazer o traço fino, como o corpinho para fazer o traço grosso. E aí varia, né, a força que você coloca. Quando você está subindo o traço é fino, quando você está descendo você põe mais força e aí a caneta vai pressionar uma parte dela maior no papel e o traço vai sair mais grosso, né? A brush pen, ela é um instrumento que requer prática. No curso de cursivas a gente tem bastante prática de brush pen, alguns exercícios de prática de traços, mas hoje em dia eu não acho o brush pen um material tão essencial e eu vou mostrar pra vocês, vou fazer aquele desenho todo com diferença de espessura sem usar a ponta brush das brush pen que eu selecionei aqui, tá? Só pra vocês verem que é um instrumento bacana, mas que ele não é essencial pra gente fazer nossa composição. Então, vamos lá, vou começar a passar a caneta aqui. Vou mostrar pra vocês o material que eu tô usando. Essa aqui é a caneta Posca, essas duas são da marca, o tipo Posca da marca Uniball. Elas são canetas muito pigmentadas, são a mesma marca que eu uso pra fazer parede, eu uso muito essa marca. Recomendo super. Essa aqui é a PC1MR, que ela tem essa ponta fininha, mais ou menos 1 milímetro, e ela tem uma pigmentação muito boa. É importante você só se atentar, porque essa caneta é a base d'água, então se você for usar ela, por exemplo, com uma aquarela ou juntamente com alguma outra técnica aguada, ela não é muito recomendada, ou então você tem que esperar secar bem para usar ela, porque como ela é a base d'água, ela pode acabar misturando, né, ali a tinta dela. Aqui eu vou usar a brush pen para dar esse efeitinho de diferença de espessura, mas eu vou mostrar para vocês já já que eu não preciso exclusivamente de uma brush pen para fazer isso. Reparem que eu tô deixando ela bem deitada para escrever, para poder forjar essa diferença de espessura por expansão. Aqui eu vou fazer minha palavra sonhos com essa caneta azul escura, ó, já até passei aqui pra vocês verem como ela é pigmentada. Essa é a PC5M, o tamanho que eu mais uso em parede, ela é bem grossona, ó, tá vendo? Pra usar ela é importante que vocês deem uma chacoalhada pra tinta descer. Como ela é bem pigmentada, ela sai bastante tinta, então vocês têm que tomar muito cuidado pra manusear a Posca, porque você tem que esperar ela secar um pouquinho, corre risco de você manchar, então fique atento, toma bastante cuidado. Vou esperar a palavra sonho secar para eu fazer as nuvenzinhas. Vou aqui pro Temos Tão Pouco. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que eu falei da diferença de espessura sem usar brush pen aqui na palavra tempo. Vou dar mais uma limpadinha aqui nela. O que a gente vai fazer aqui, né? É uma técnica que a gente chama de fake calligraphy. Então, a gente sabe, lembra, eu escrevi aqui pra vocês, o traço quando ele sobe, ele é fino, quando ele desce, ele é grosso. Então, aqui o meu T, ó, eu começo ele descendo. Aqui fica retinho um pouco e aqui volta a subir. Então, o que eu vou fazer nesse traço aqui? Eu vou fazer um tracinho e eu vou engrossar ele como se eu estivesse usando uma brush pen. E aí, quando ele começa a juntar, eu junto e ele para de engrossar. Então, vou fazer isso em todas as letras. Ó, comecei subindo, retinho. Aqui eu desço, retinho, volto a subir. Então, aqui tá fino, tá subindo. Aqui tá reto, tá fino. Quando ele vai começando a descer, eu vou engrossando. Depois eu junto com esse meu traço. Fica fino de novo, sobe. Desce, engrossa, sobe fino, desce grosso, vai abrindo, engrossa, chegou junto, volta e assim vai.
Esse espaço aqui em branco você pode pintar, você pode deixar assim. Acho que eu vou deixar assim, gostei. Com esse efeito aberto. Agora eu vou tirar um pouquinho mais o excesso aqui da nuvem. Vou fazer minha nuvenzinha com essa minha caneta, opa, azul clarinha. Então aqui tá minha nuvem. Vou dar uma limpada aqui no relógio pra eu passar ele a limpo. Eu não sei ainda como eu vou pintar ele exatamente, mas vou descobrir aqui na prática. Finalizado o meu desenho, faltou eu assinar. Agora é a vez de vocês, vocês podem reproduzir esse meu desenho se vocês quiserem, seguindo o passo a passo que eu propus para vocês treinarem, ou vocês podem também, e eu incentivo muito, fazer o próprio desenho de vocês aí na casa de vocês, para vocês verem como vai ser gostoso e divertido esse processo. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Quando vocês fizerem um desenho, por favor, marquem, postem, que eu quero ver.